seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa tarde, meu irmão. Deus é bom e fiel. Amém, amém, amém. O Senhor vai nos acrescentar coisas poderosas nessa tarde, eu creio, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós seguimos falando em novembro sobre aliança, as alianças que Deus estabeleceu com a igreja, com o seu povo. E, meu irmão, hoje eu quero chamar um pouco mais a nossa responsabilidade para uma parte da aliança que é nossa, que nós temos que realizar através da confiança que Cristo depositou em nós. Deus estabeleceu aliança com os homens, como a gente viu a Areta ministrando, eu não vou lembrar agora em qual quinta-feira, mas ela citou as alianças que ele fez com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, se matricule no Rema, as inscrições estão abertas aí. Mas hoje eu quero falar um pouco mais, meu irmão, da aliança que Cristo fez com a igreja antes de morrer e ressuscitar. Ele deixou atribuições para mim e para você, que nós precisamos nos apegar a isso e cumprir essa parte da aliança, do voto, da confiança que ele fez com a igreja, porque eu ouvi uma coisa que foi esclarecedora para mim, meu irmão. Não se faz aliança entre partes em que só uma cede. A aliança é feita entre partes onde eu cedo e a outra parte cede também. Assim é no casamento, na amizade, em qualquer relacionamento que nós temos em que nós consideramos válido. Essa é a forma com que Deus estabeleceu a aliança e que nós precisamos fazer valer. Cristo fez a parte dele na aliança, mas ele deixou algumas instruções para a gente, que nós precisamos cumprir também. Ele não faria a aliança conosco se nós não tivéssemos nada para oferecer mesmo. Você concorda comigo? Se ele deixou instruções para mim e para você, que nós podemos e devemos realizar algo, meu irmão, é porque ele conta com isso e ele confia em nós. Nós confiamos no Senhor, meu irmão, e isso é imutável. Nós não podemos mudar a nossa confiança no Senhor, independente do que aconteça, das circunstâncias que apareçam. A nossa confiança está no Senhor, porque cremos que Ele é fiel e que Ele vai cumprir a parte dele. Você fica confortável em saber em que o Senhor em que você serve, o Senhor em que você adora, é fiel para cumprir todas as partes da aliança que Ele prometeu? Ele também tem expectativa que você cumpra tudo que você se comprometeu, meu irmão. Então nós vamos falar um pouco disso nessa tarde, amém? E, meu irmão, enquanto eu estava estudando e preparando esse material, o Espírito me lembrou algo que é poderoso demais, meu irmão, e que eu quero começar lendo com você em Hebreus 1, na verdade Hebreus 2, porque Cristo, meu irmão, estabeleceu conosco uma aliança, em que Ele, além de ceder e deixar instruções para a gente, meu irmão, Ele se identificou e se igualou a nós, para que Ele, ao deixar instruções para a gente, Ele entendesse que nós éramos capazes de cumprir essa instrução. Deus estabeleceu alianças com os homens na velha aliança, e nós tivemos um upgrade, né, se eu posso dizer assim, em que Cristo deixou instruções para nós, meu irmão, sabendo exatamente o que nós sentimos, o que nós podemos ou não podemos fazer. Hebreus 2:16, quero ler a partir do 14 com você. O escritor diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele também, Cristo, ele está falando de Cristo, meu irmão, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. 16.
Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão, eu e você. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, meu irmão, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meu irmão, essa palavra é reveladora para entender que sacrifício nenhum que Cristo nos exigiu é impossível. Nós somos capazes, uma vez que nós estamos em Cristo, temos o Espírito Santo em nós, meu irmão, e somos fiéis à palavra. Cristo não nos pediria nada que fosse impossível, meu irmão. O impossível ele faz, é a parte dele na aliança, não é a nossa parte. A nossa parte são possibilidades que ele deixou na minha e na sua mão. E eu quero reforçar isso comigo e com você hoje, meu irmão, porque às vezes a gente está falhando em não desfrutar de algo dessa aliança, porque nós não estamos cumprindo a nossa parte. Certamente, meu irmão, Cristo cumpriu e vai continuar cumprindo a parte dele nessa aliança. Mas ele espera algo de nós. Ele espera algo de você. Nenhum de nós, meu irmão, sem exceção, fomos chamados só para assistir aos cultos, vir e voltar para a igreja. E se você está passando um período por isso, meu irmão, fica tranquilo, mas saiba que você não foi chamado para viver a vida inteira dessa forma. O Senhor tem expectativa na tua vida, porque Cristo, como nós lemos aqui, ele se identificou comigo e com você para entender o que nós podemos ou não passar e interceder junto ao Pai. Eu quero citar alguns pontos dessa aliança. E pode manter a Bíblia aberta em Hebreus, que a gente vai ler mais alguns versículos. Cristo estabeleceu essa aliança através do sangue dele. A Bíblia reforça que Cristo, o homem, é o único mediador dessa aliança. É o único acesso que nós temos a Deus Pai. É Cristo homem, meu irmão. E por que Cristo homem? Porque ele veio à terra para se identificar comigo e com você. Morreu como homem para que o sacrifício dele fosse válido, meu irmão. Deus não poderia fazer uma aliança comigo e com você e deixar brechas para que o diabo jogasse alguma coisa na nossa cara ou na cara do Senhor. Deus é perfeito, meu irmão. Cristo se identificou comigo e com você. Morreu como homem e ressuscitou, para que essa aliança fosse válida. Através do sangue dele, meu irmão, ele estabeleceu uma aliança, que alcançou a minha vida e a sua vida, e hoje nós temos acesso ao Pai, através dele, da pessoa de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? É uma aliança que foi escrita em nosso coração. A velha aliança, Deus, com Moisés e com outros homens, estabeleceu critérios e ações escritos em pedras, em tábuas. Mas na nova aliança, meu irmão, Cristo estabeleceu uma aliança comigo e com você através da fé. Não existe nada escrito ou marcado no nosso corpo, mas nós cremos nisso. Cremos que ele morreu, ressuscitou e que nós vamos encontrar com ele e que nós podemos usufruir, meu irmão, dos benefícios dessa aliança. E como que eu usufruo, meu irmão, dos benefícios dessa aliança? Primeiro, se alguém puder jogar esse ar-condicionado um pouco, falar que eu estou quase congelando aqui. Tô brincando. Valeu. Tá aqui vindo em cima de mim aqui. Meu irmão, como que eu materializo aquilo que Cristo conquistou para mim e para você? Através da fé da minha declaração. Se a nossa fé, meu irmão, se a sua fé não é capaz de mudar a sua declaração, meu irmão, não espere isso do irmão do seu lado. A primeira evidência de que nós cremos em Cristo e que vivemos nessa aliança é crer que ele fez algo por nós e declarar isso, meu irmão. Porque uma vez eu li algo que mudou a minha vida, que o autor de um livro, ele reforçava que uma fé sem voz, ela é inútil. Uma fé sem voz, ela não tem validade, meu irmão. Porque tudo que nós precisamos para viver a palavra é crer e confessar isso, meu irmão. Ainda que você esteja crendo em algo, se aquilo que sai da sua boca não for a verdade da palavra,
ou daquilo que você crê, não vai acontecer, meu irmão. Ah, Cristo me abençoou, Deus me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Beleza, como que eu materializo isso na minha vida, meu irmão? Declarando. Tendo uma ação correspondente àquilo que eu creio e declarando isso. Se eu não declarar, meu irmão, como que eu vou viver essas coisas? Deus deixou um exemplo claro para nós em Gênesis quando Ele criou o mundo, meu irmão. Deus poderia estalar o dedo, poderia pensar, poderia. Mas Ele falou para deixar a lição para mim e para você, de que tudo aquilo que nós cremos, nós precisamos declarar para viver. A Bíblia fala da fé do tipo de Deus que nós precisamos ter. Qual foi a fé do tipo de Deus? Ele sabia que aquilo que ele declarasse iria acontecer. Porque ele, meu irmão, é fiel à sua própria palavra. Eu falei isso esses dias no discipulado dos jovens, eu não sei nem se alguém ficou chocado lá, sei lá. Mas, meu irmão, Deus não tem pena de você. Não tem pena de você. Deus tem um compromisso com você. Deus não mandou Cristo Jesus para nos reconectar com Ele, porque Ele ficou com pena da gente, porque a gente ia para o inferno. Não foi, meu irmão. Porque o princípio de todas as coisas foi que Cristo fizesse o homem e tivesse um relacionamento eterno com Ele. Como Ele é fiel à palavra dEle, meu irmão, às convicções dEle, Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e a todos aqueles que aceitarem isso vão ser chamados filhos de Deus, porque Ele é fiel à palavra dEle, meu irmão. Ele fez a mim e a você para ter um relacionamento eterno com Ele, independente dessa vida aqui, meu irmão. Ah, morri, acabou? Não acabou, é aí que começa. A vida do crente, meu irmão, começa quando a eternidade chega. Nós estamos aqui nos preparando, meu irmão, nos preparando para o encontro com Cristo. É para isso que na terra nós precisamos viver uma vida de fidelidade a Ele, para apontar, meu irmão, para onde nós iremos na nossa eternidade. Aqui nessa terra Ele deixou benefícios de uma aliança para mim e para você, para nós vivermos esse benefício da aliança. E quando estivermos com Ele pela eternidade, meu irmão, toda a palavra dEle vai continuar sendo válida. Ele é fiel à palavra dEle. Se nós não orarmos a palavra, se nós não formos fiéis à palavra, meu irmão, Ele não tem compromisso com o teu choro, com o teu biquinho, não tem. À medida que nós nos apegamos à palavra dEle e nós declaramos isso, meu irmão, aí sim Ele tem um compromisso com você, porque você declarou o que saiu da boca dEle, as verdades da palavra. Amém, meu irmão? Deixa eu ler com você Hebreus 9:15, para reforçar isso, meu irmão, e entender que em Cristo nós temos a firmeza dessa aliança. Hebreus 9:15, meu irmão. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Meu irmão, a Bíblia reforça que na primeira aliança, ano após ano, sacrifícios eram necessários para que o povo tivesse um vislumbre do que era ter acesso ao Pai. O sacerdote, meu irmão, sacrificava animais para que o povo pudesse ter os seus pecados encobertos. O problema não era resolvido de forma definitiva, meu irmão. O sangue de animais encobria o pecado. Mas Deus não tinha essa única aliança, esse único relacionamento com o homem para o resto da vida. A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro que está pronto, meu irmão, desde a fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa, né? Deus não se surpreende com os nossos erros ou com os nossos acertos. Deus é Deus, meu irmão. E Ele estabeleceu Cristo como mediador dessa aliança, porque Cristo se identificou comigo e com você. E a palavra diz que assim como aos homens está destinado a morrer uma única vez, Cristo também foi oferecido como sacrifício uma única vez. E voltará uma próxima vez, meu irmão, para trazer salvação àqueles que o aguardam.
Ele não vem mais para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele já fez isso, meu irmão. Nós já temos acesso novamente ao Pai. Essa verdade você precisa se apegar, meu irmão. Há umas semanas atrás o Espírito me comunicou algo que eu reforcei algumas vezes com os jovens. Não existe nada, meu irmão, que seja maior do que o amor com que Cristo nos amou. Às vezes nós cometemos alguns deslizes e aí fala, meu irmão, dessa vez não tem jeito. Deus não vai querer olhar para minha cara mais não. Meu irmão, a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É óbvio que a graça não é uma licença, meu irmão, para a gente pecar e voltar. Não é isso. A salvação é pela graça. Agora, uma vida aliançada com o Senhor, meu irmão, depende do que nós vamos fazer. Depende das minhas e das suas decisões. Amém, meu irmão? Nada é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glauber, mas eu cometi algo muito grave. Meu irmão, o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus. O teu pecado não é mais grave do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que isso, meu irmão. Ele herdou o nome que está acima de todo nome. Quando nós abrimos mão, meu irmão, de, por exemplo, cear. Não, porque o que o apóstolo Paulo fala, meu irmão? Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ele não fala para o homem se examinar e abrir mão do relacionamento, dessa aliança, dessa comunhão. Quando nós abrimos mão dessa comunhão, meu irmão, nós estamos indicando e apontando que o meu erro é maior do que o sacrifício de Jesus. Não é, meu irmão. Não é. Ele morreu para apagar definitivamente o meu e o teu pecado. E uma vez que nós vivemos isso, meu irmão, nós nos constrangemos em pecar. Nós nos constrangemos em errar. Sabe por quê, meu irmão? O Espírito Santo habita dentro de você. Tudo que você vê, ele vê. Tudo que você faz, ele faz. Aonde você vai, ele está junto. Uma vez que nós temos o entendimento dessa aliança e vivemos apegados nessa verdade, meu irmão, eu tenho certeza que o erro, meu irmão, vai ser um acidente na sua vida. Pastor Josias pregou, acho que no último domingo, e ele falou algo que foi esclarecedor. Não é porque a gente, se por acaso dormir numa garagem, que a gente vira um carro, meu irmão, não. Não é porque em algum momento da nossa vida, se a gente cometer algum deslize, a nossa natureza volta a ser pecaminosa, de pecador. Não, nós somos salvos, nós somos justificados pela graça. E Cristo conquistou essa aliança para mim e para você. Amém, meu irmão? Vamos chegar lá aonde a gente precisa chegar. Abra a tua Bíblia aí em Marcos 16. Marcos 16, meu irmão. Cristo aponta para a nossa parte da aliança. E eu quero me apegar um pouco mais nisso, nessa tarde. Cristo completou a obra nessa terra, meu irmão. Mas eu acho que pessoas poderiam ter pensado, isso não está na Bíblia, é algo que eu gosto de pensar e meditar. Cristo curou tanta gente, ressuscitou mortos, e as pessoas poderiam ter pensado, poxa, tinha tanta coisa para ele fazer ainda, ele já vai partir. Meu irmão, sabe por quê? O bastão foi passado para mim e para você. Ele precisaria, ele fala em João 14, eu vou para junto do Pai, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Ele continuou, meu irmão. Ele disse, eu vou preparar uma morada para vocês. E quando eu for e preparar, eu vou voltar e vou buscar vocês. Quanta coisa Cristo ainda tinha para fazer, você concorda comigo? No nosso pensamento natural e racional, né, meu irmão? Mas Deus não erra, meu irmão. E Cristo não falha. Olha o que ele diz em Marcos 16, versículo 15. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum,
imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Meu irmão, aquilo que Cristo tinha para fazer ainda no meu e no teu entendimento natural, Ele passou o bastão para mim e para você como igreja de Cristo. É a nossa parte da aliança, meu irmão, que eu quero reforçar nessa tarde comigo e com você. Porque antes de eu ministrar isso para você, meu irmão, o Espírito ministrou no meu coração. Eu tenho cumprido a minha parte da aliança, meu irmão. E observa, meu irmão, que Ele não mandou a gente fazer nada na força do nosso braço. Você prestou atenção nisso? Ó? Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, curar pessoas, se comerem algo mortal não vão passar mal. Se alguma serpente picar vocês, mal nenhum vai acontecer. Porque, meu irmão, Ele entende o que é autoridade. Ele entende o que é submissão. Ao herdar o nome que está acima de todo nome, a Bíblia fala em Efésios, Ele concedeu essa autoridade, esse poder à igreja. Meu irmão, Cristo não está nessa aliança para Ele ceder só não, meu irmão. Ele fez o sacrifício, está no céu preparando uma morada para vir nos buscar, e enquanto isso tem coisa acontecendo. E para fazer essa coisa acontecer, depende da minha e da tua disponibilidade, do meu e do teu tempo, da minha e da tua voz. É como se Ele falasse assim, ó, eu tenho muita coisa ainda para fazer, mas vamos fazer o seguinte, eu vou para o Pai, preparar um lugar para vir buscar vocês, mas ó, vocês vão falando e eu vou fazendo. Fala que eu faço, fala que eu faço. Essa é a nossa parte na aliança, meu irmão. O resultado não depende de mim, de você, o que depende de mim, de você, é viver uma vida aliançada nele. Mas Ele tem expectativa que eu e você cumpra também a nossa parte. Ele não mandou a gente fazer nada na força do nosso braço. Vocês vão fazer em meu nome. Ele não nos deu autoridade sobre pessoas, mas Ele nos deu autoridade sobre circunstâncias e sobre as forças das trevas, meu irmão. Sobre o diabo, os capetas, tiverem o nome que for. Porque é no nome de Jesus, meu irmão, que nós vamos fazer. Pode ser que no meu nome e no seu, meu irmão, nada aconteça. Com certeza no meu nome e no seu, nada vai acontecer na verdade. Mas só para você entender a autoridade, meu irmão. Se pastor Josias pedir para nós um copo d'água, nós não vamos pegar para ele? Porque reconhecemos a autoridade natural dele, certo? Meu irmão, imagina demônios reconhecendo a autoridade que o nome de Jesus tem. Olha só, você vai sair, mas não é no meu nome não, é no nome de Jesus, tá? Meu irmão, e ele tem que sair. Cura precisa se manifestar. Circunstâncias precisam se submeter à verdade da palavra. Aonde existe escassez, meu irmão, precisa se submeter à verdade da palavra, em que eu e você seremos supridos em todas as coisas. Mas como que nós vamos alcançar isso, meu irmão? Fazendo a nossa parte da aliança. Não é reclamando disso, daquilo, da economia. Meu irmão, é fazendo a nossa parte na aliança. Independente de qualquer circunstância. Cristo nos garantiu provisão, é nisso que nós vamos nos apegar. Porque Cristo, enquanto viveu aqui, meu irmão, não viveu em falta, em dificuldade, passou por provações, meu irmão, pela palavra, porque foi fiel à palavra. Não porque foi negligente em alguma circunstância natural. Ele passou perseguições porque ele foi fiel ao propósito dele. E uma perseguição bíblica, meu irmão, é lícita. Eu não sei se você já leu isso, mas aqueles que sofrem perseguições por causa da palavra, tá tudo certo, tá? Não tem ninguém tramando contra você, não. Se você é fiel à sua palavra e ao seu propósito, e em algum momento da sua vida vier alguma perseguição por conta disso, está tudo certo. A palavra já nos precaveu quanto a isso. Olha o que Cristo fala, meu irmão, o que Deus fala na verdade, numa velha aliança. Abre a tua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 28. Deus dá instruções para o povo hebreu, meu irmão. E eu gosto de crer e pensar, meu irmão, se ele tinha essas promessas para um povo que viveu numa aliança inferior à nossa, meu irmão, que dirá o que ele tem para mim e para você. Olha, abre a tua Bíblia em Deuteronômio 28 para você não achar que é coisa da minha cabeça. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente de todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje,
o Senhor, o seu Deus, os porá por cima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor seu Deus. Ele começa a listar as bênçãos. 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Versículo 9. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade à cria dos seus animais e nas suas colheitas da terra. Terra esta que dará a vocês conforme prometeu a seus antepassados. Meu irmão, isso é uma velha aliança. Olha o que ele falou em Marcos, que a gente acabou de ler aqui. As bênçãos, estes sinais vão acompanhar, meu irmão, aqueles que creem. Você não precisa fazer força não, cara. Você não precisa, meu Deus, eu vou fazer um negócio aqui porque isso aqui vai fazer com que... Meu irmão, Cristo estabeleceu algo sobre a minha e a tua vida porque Ele quis. Foi desejo dEle fazer isso por mim e por você. A única parte nessa aliança que Ele pede a mim e a você, meu irmão, é fidelidade àquilo que nós fomos chamados. Pessoas, meu irmão, dependem daquilo que vai sair da minha e da sua boca. Vocês vão encontrar pessoas, vão se relacionar com pessoas que muitos de nós, meu irmão, não vamos nem alcançar, não vamos nem conhecer. E as verdades da palavra, elas não são só para se manifestar na vida de pastor, de ministro, não, meu irmão. É na vida do crente, daquele que crê. As promessas, Cristo fala em Marcos, nós acabamos de ler. Ele não fala, olha, aqueles que tiverem nos 5 dons ministeriais. Não. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Se você crê, meu irmão, se você é filho, você pode, meu irmão, manifestar sinais e maravilhas pelo nome de Jesus. Eu gosto de reforçar, meu irmão, todas as vezes o que Lucas escreve no capítulo 5, quando ele fala da pesca de Pedro. Meu irmão, Pedro é sensacional. Pedro poderia ser nervoso, estressado, mas burro ele não era. Burro Pedro não era, meu irmão. E uma vez, Deus não foi para você não, mas Deus falou isso comigo, não seja burro. Sabe por quê, meu irmão? Olha o que Pedro fala quando ele recebe a instrução de Jesus, ó. A Bíblia, pelo menos a minha versão, fala que Pedro já tinha voltado, lavou a rede. Não sei se você já pescou aqui, mas você sabe o trabalho que dá depois de estar com a rede lavada. Vem um homem que ele nunca viu na vida, falou assim, ó, vai para onde as águas são mais profundas e lança a rede do lado direito. Meu irmão, pela fala de Pedro, ele não estava nem crendo tanto. Mas lembra que ele é tudo menos burro? Ele fala assim, ó, sobre a tua palavra eu vou lançar, porque você está mandando, eu vou lançar a rede. Meu irmão, e aí está tudo certo, é a garantia de sucesso de Pedro. A Bíblia fala que o barco dele quase afundou de tanto peixe. Vamos ser inteligentes, meu irmão, e nos apegar às verdades da palavra. Amém, meu irmão? Cristo espera isso de nós. Ainda que por dentro, não deixa transparecer para ninguém não, mas por dentro você não esteja nem crendo tanto assim, faça como Pedro. Transfira a responsabilidade de quem mandou a palavra para quem mandou. Porque, meu irmão, você não vai fazer nada na tua vontade, na tua palavra. Pega esse capítulo 16 de Marcos e lê todas as vezes que você tiver um desafio.
Olha, os sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome, em nome de quem? De Jesus. Eu sou filho dele, eu estou firmado nessa aliança, eu vou viver essa aliança. Em nome de Jesus, dispensa, vai chegar recurso. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de... Meu irmão, use o nome de Jesus. O nome de Jesus não prescreve não, meu irmão. Não tem validade não, meu irmão. Não tem 3 vezes por dia igual vitamina D não, meu irmão. Você pode usar e usar. Crendo, você pode usar a teu favor, meu irmão. É isso que Cristo espera de mim e de você. O nome de Jesus hoje não está mais fraco do que quando ele estava na terra não, meu irmão. Tem a mesma força, tem a mesma soberania, tem a mesma validade. E ele espera que eu e você façamos uso disso. Essa é a nossa parte na aliança, meu irmão. Ele estabeleceu algo entre ele mesmo e nós. Olha, eu estou partindo para junto do Pai, mas vocês vão fazer o seguinte, vão firmar uma aliança aqui, ó. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita gente para nascer, vai ter uma igreja lá em Campo Grande chamada Verbo da Vida, que tem muita coisa para fazer em meu nome ainda, mas até chegar lá, eu vou precisar que vocês sejam fiéis à instrução que eu vou te passar. É mais ou menos isso, meu irmão. Não tem livro de receita mágica aqui não, são instruções que se eu e você aplicarmos na prática, meu irmão, funciona. Eu sou prova disso, meu irmão. A minha família, a minha casa, o meu casamento é prova de que a palavra de Deus funciona. De que o evangelho é o poder de Deus em manifestação, meu irmão. Quantas pessoas nós temos a oportunidade de ver chegando aqui na igreja. Quantos jovens, no meu caso, eu e Fernanda que acompanham os jovens aí, meu irmão. Chegam na igreja vivendo desafios e você olha para a vida deles daqui a 1 ano, meu irmão. Essa verdade é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus em manifestação, meu irmão. Deus é bom e fiel, a hora passa muito rápido. Abra tua Bíblia aí em Atos 1. Meu Deus, a gente vai ter que começar a encerrar já já. Deus é bom e fiel. Se você precisa, meu irmão, de ferramentas para começar a exercer a tua parte na aliança, meu irmão. Olha o que ele descreve em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meu irmão, além de estabelecer uma aliança comigo e com você, de deixar o nome dele para eu e você usarmos em favor da igreja, em seu favor, ele ainda nos revestiu de poder, meu irmão. Porque quando nós não sabemos o que orar, o que dizer a ele, ele sabe o que precisa ouvir e nos deu o Espírito Santo, meu irmão, para que nós orássemos em outras línguas. E o apóstolo Paulo fala que a nossa mente fica infrutífera, porque a não ser que você tenha o dom de interpretação de línguas, meu irmão, eu não tenho. Eu não sei o que eu estou orando, mas como é seguro saber que um pedido natural meu não vai interferir naquele momento, em que é o meu espírito se comunicando com o Espírito de Deus. Porque ainda que você não saiba o que pedir, meu irmão, ele sabe o que precisa ouvir da sua boca. Olha que Deus poderoso, meu irmão. Ele te dá o próprio Espírito, para que o Espírito dele em você ore por você, para que ele seja capaz de atender. Meu irmão, se isso não basta, eu não sei mais do que falar. O batismo com o Espírito Santo, meu irmão, foi o revestimento de poder que os apóstolos receberam logo após a morte e ressurreição de Cristo. Eles precisavam desse revestimento para que tivessem capacidade, força, entendimento, estratégia, fossem guiados pelo Espírito Santo, meu irmão, para cumprir todas as ordenanças que Cristo deixou até chegar aqui. O batismo com o Espírito Santo, meu irmão, é algo fundamental na vida do crente. E é algo que não pode ser negligenciado na igreja atual, na igreja moderna. As manifestações do Espírito Santo, meu irmão, nós precisamos desejar isso. Desejar o mover de Deus. Porque por mais que você passe por uma situação difícil, meu irmão, Cristo tem a solução para isso. E se você não souber como orar, ele sabe como pode te atender, meu irmão.
Só que se você orar errado, nada acontece. Mas para que você não ore errado, meu irmão, Ele te deu o Espírito Santo. E aí, se você estiver confuso com o que orar, meu irmão, só ore em outras línguas. Só ore em outras línguas, meu irmão. Não negligencie isso em nome de Jesus. Cristo é o mediador dessa aliança. E deu o seu nome para que eu e você fizéssemos algo com isso. Eu quero chamar o Ministério de Música já. Mas eu quero em nome de Jesus. Posso orar pelo batismo, pastor, do Espírito Santo? Meu irmão, você pode ficar de pé, por gentileza. E se você deseja, meu irmão, e crê que o batismo no Espírito Santo é para você, eu queria te chamar aqui na frente. Porque independente da circunstância que você está passando, meu irmão, o Espírito Santo uma vez ministrou isso no meu coração e eu nunca mais esqueci. O batismo com o Espírito Santo, a oração em outras línguas, ela serve para você orar exatamente a vontade de Deus para a tua vida. Se você crê que isso é para você, meu irmão, como filho de Deus, e Deus estabeleceu isso para todos. Eu queria chamar você aqui na frente para nós orarmos. Se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, meu, eu quero orar por você. Todos já batizados? Não fica tímido, meu irmão, porque isso é uma ferramenta que vai edificar a tua vida, né? A vida do teu irmão que está do lado, não. O irmão que está do seu lado aí, se ele já for batizado, ele vai se edificar e você vai ficar olhando. Isso é uma ferramenta que vai alimentar e edificar a sua vida. É o quanto você é capaz de fazer por você mesmo. O quanto eu sou capaz de fazer por mim mesmo, meu irmão, para que o Senhor continue contando comigo. Já que todos somos batizados, meu, eu queria pedir para você orar, de modo que você mesmo ouvisse a sua oração, para que o Senhor complete, meu irmão, aquilo que homem nenhum é capaz de fazer nessa tarde. Enquanto você faz isso, meu irmão, enquanto você ora em outras línguas, a Bíblia nos garante em que é o seu Espírito se comunicando com o Espírito de Deus, meu irmão, sem nenhuma interferência natural, sem nenhuma dúvida se pode acontecer ou não. Você está se edificando agora, meu irmão, para continuar fazendo a sua parte nessa aliança. Você pode continuar orando. Ouça aquilo que você está orando, ainda que você não esteja entendendo, meu irmão. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Coríntios. É exatamente assim mesmo, não é coisa da sua cabeça. É uma ferramenta que Deus estabeleceu para a igreja, para que nós pudéssemos nos fortalecer em espírito. Obrigado, Pai, pela tua vontade em manifestação nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, e o Senhor pode contar com cada um de nós. Nós cumpriremos, Pai, a nossa parte na aliança. Nós não vamos ser um filho imaturo que só esvazia a geladeira, Pai. Nós queremos encher o céu com a palavra que vai sair da nossa boca, com o testemunho das nossas vidas, Pai. Sabe, meus irmãos, eu gosto de crer que o mais próximo que nós podemos experimentar do céu é esse ambiente de igreja, que são unções e manifestações distribuídas no meio do povo. E você ora e eu oro, o irmão do lado ora, meu irmão, e eu gosto de crer que o céu é parecido com isso aqui, meu irmão. Que nós vamos viver a plena e perfeita vontade do Espírito Santo em habitação, em atuação. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde em que nós fomos acrescentados na Tua Palavra, em que nós fomos livres, Pai, livres
de circunstâncias que poderiam estar nos prendendo em coisas do passado. Obrigado porque a verdade da Tua palavra vai se manifestar em nosso meio. E os nossos braços não vão vacilar, as nossas pernas, Pai, não vão cansar de fazer a Tua vontade. Conta com a nossa boca, Pai, para declarar a Tua vontade, porque nós nos apegamos às verdades da Tua palavra, e a nossa garantia é o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.